Boa tarde. Depois de todas estas intervenções, a minha, ao fim e ao cabo, vai ser baseada no artigo que eu escrevi para o livro Uma Família Parental, Duas Casas, que foi coordenado pela Sofia Marinho e pela Sónia Vladimir Correia. Esqueço-me sempre do apelido. Não leu o livro. Não, é o mais fácil fixar a Vladimir. Portanto, ao fim e ao cabo, eu acabo por fazer uma perspectiva histórica. Aliás, a Bonde da Verdade foi um desafio lançado pela Sofia Marinho. Disse, não, tens que ter aqui um artigo. Aliás, a minha área, apesar da base ser gestão, depois foi Sociologia da Cultura, estava mais ou menos familiarizado com as questões da Sociologia. A Sofia disse, não, tens que escrever um artigo aqui. E sobre a prática, já lá vão 11 anos, um bocadinho involuntário, digamos assim, mas já vão 11 anos de ativismo cívico e social nesta área. E ao longo destes anos todos também tenho colaborado muito com investigadores, porque nesta matéria, de facto, eu posso-vos dizer que há 5, 6 anos atrás nós tínhamos uma parede, ninguém queria ouvir residência alternada. E na altura nós tínhamos a perfeita noção de que tínhamos que trazer a academia, porque a academia estava muito mais à frente em termos de perceber o que é que estava a acontecer na realidade portuguesa, tínhamos que trazer isso para o sistema judicial, e foi isso que andámos a fazer nos últimos 5, 6 anos, basicamente. E felizmente tem, ainda que paulatinamente, mas tem tido alguns dos seus resultados. Mas quanto à minha intervenção, não trouxe nenhum PowerPoint. Aliás, é capaz de ser a primeira vez que faço uma intervenção, tirando quando abro as conferências da associação, que já agora digo que a nossa conferência, a nossa próxima conferência é a 5, 6 e 7 de junho em Leiria, e vamos ter até um modelo de conferência diferente, portanto convido a todos a estarem presentes, onde temos um número significativo de oradores estrangeiros, que nunca tivemos até agora. Mas pronto, isso para dizer que não estou habituado a não ter a falar sem o apoio do PowerPoint. Ouvi depois aqui estas intervenções todas, levam-me primeiro a dizer uma coisa, que é e que eu observo no mundo inteiro, e até às vezes presencialmente, que é esta área da família é das áreas mais sensíveis em qualquer sociedade. Ou seja, nós assistimos em qualquer sociedade uma enorme dificuldade em mexer nisto. Mesmo em períodos revolucionários, e para quem conhece, por exemplo, até as revoluções socialistas dos anos do século passado, pouco mexiam nestas áreas, porque exatamente é uma área muito sensível, e a mesma coisa acontece nos países ocidentais com as democracias. E, portanto, o que eu vou-vos falar um bocadinho é desde as mudanças que aconteceram desde os anos 90 até hoje, que também não podemos dizer que foram significativas. Estou a falar na área do direito da família e das crianças. Há essencialmente as mudanças que aconteceram, foi em 1995 e 99, depois de 2008 e 2015. A primeira teve a ver com a introdução do exercício conjunto do poder paternal, na altura poder paternal, depois em 99 como regime regra o exercício conjunto, mas ainda sempre sujeito a que ambos os progenitores estivessem em consenso, ou seja, a tal questão de não haver conflito. E depois em 2008 o exercício introduziu-se o conceito de exercício das responsabilidades parentais. Entretanto, antes também uma lei importante, mas pronto, não tem especificamente a ver com o direito à família das crianças, mas tem a ver com o direito à família, que é a questão das uniões de facto, em 2001. Isso também é relevante quando nós temos um número significativo, neste momento mais de 50% das crianças nascidas fora do casamento, e portanto essa questão é relevante. E depois temos em 2017 um conjunto de mudanças que levou à alteração da antiga OTM para o regime geral do processo tutelar cível, e pronto, não falarei de 2015, a alteração de 2015, mas não falarei de 2017, que foi uma pequena mudança. A pergunta que nós devemos fazer, e que foi questionado quando comecei a escrever o artigo, questionei, é porque é que efetivamente acontecem estas mudanças, não é? Porque
porque é que o Parlamento, de um momento para o outro, lembrou-se de mudar. E, de facto, não é o Parlamento não se lembrou de mudar. Há uma dinâmica na sociedade civil, e nós, por exemplo, ao fazermos isto aqui, é isso que estamos a fazer. Há mudanças, há dinâmicas na sociedade civil que decorrem de transformações sociais. Claro que umas mais evidentes que outras, recuando, começando no início, digamos, dos anos 90, esta questão dos conflitos estava já presente quando da alteração 94-95, onde houve um conjunto de atores mais ligados nessa altura, não tanto os pais e mães, enquanto movimento organizado, mas um conjunto de atores ligados à área da justiça, e um movimento de mulheres, curiosamente, ou seja, o movimento feminista da altura envolveu-se ativamente na alteração da lei de 1995. Inclusive, aliás, isto está no meu artigo, a proposta de lei do Partido Socialista, que foi a que levou à alteração, estava lá escrita residência alternada, 1995. No entanto, quando foi a votação, essa parte ainda não consegui investigar, porque é que foi retirado, mas alguém retirou aquilo e não foi introduzido a residência alternada. Aliás, posso-vos ler dizia na proposta, portanto, 1905B, na altura, o número 2, diz: a residência do filho pode ser de um dos pais ou alternadamente a de ambos. Portanto, reparem que em 1995 já estava a introduzir este conceito e havia muito poucos estudos sobre esta matéria, não é? Comparado com os dias de hoje. Mas a pergunta que nós devemos fazer antes dos atores sociais que promovem a mudança é porque é que o que é que está por trás disto? Vou só elencar algumas mudanças, principalmente na família, e que se acentuam principalmente com o aumento dos divórcios, que acontece aliás, a Sofia mostrou 2000, 2001, a partir de 2001 há um aumento muito significativo dos divórcios. 2000, portanto 2000, 2001, depois aquilo começa a aumentar e, portanto, estas mudanças ficam mais visíveis. Não significa que não existisse já estas mudanças, porque isso também falava-se aqui da ideia dos magistrados. Isso sempre existiu. Aliás, esta visão sobre o que é a família vem também de correntes sociológicas dos anos 50, mas eu não vou estar aqui a falar sobre isso. Mas o direito tem uma ideologia, portanto, o direito de família tem uma ideologia, e o problema é que como é das áreas mais sensíveis, é muito difícil mudar. Portanto, como diz, não vamos aqui alterar isto porque podemos ter aqui um problema social grave. E, portanto, conservam uma determinada ideia que acontecia, ou mesmo assim na altura não acontecia tanto como se pensava, mas que se achava que era uma visão muito estática e, portanto, que a diversidade não existia, por exemplo, que a diversidade sempre existiu, mas, por exemplo, este conceito de diversidade não está presente ainda hoje nos discursos dos magistrados, que é: se não encaixar ali, então não vale a pena vir para aqui, porque eu vou-te pôr neste quadradinho, porque é assim que eu vejo a realidade. Portanto, e essa questão da diversidade sempre teve no direito de família e das crianças, infelizmente, presente. Mas quais são alterações? Eu tomei aqui, para não me esquecer, as mais importantes: o decréscimo da nupcialidade, que isso é importante. Pode deixar, às vezes, só este pormenor. Quer dizer, quando alguém tem 10 filhos, eu vou pôr isto assim de uma forma mais simples, quando alguém tem 10 filhos e nós sabíamos que na altura a taxa de mortalidade era muito grande, se calhar metade das crianças morriam, estamos a falar de há 70 anos atrás, 80 anos atrás, antes de 25 de Abril, a forma como nós olhámos para os filhos era diferente. Portanto, ou seja, era necessariamente diferente. Portanto, e por isso às vezes fala-se do instinto maternal, etc. É não ter a noção da forma como é que estas questões demográficas, por exemplo, afetavam a forma como o pai e a mãe olhavam para os filhos. Quando eu tinha metade dos meus filhos que morria, eu tinha acabava por ter digo metade, posso estar a exagerar, não tenho aqui as percentagens, mas a forma como nós nos ligamos com os filhos é efetivamente diferente.
Portanto, esta questão do crescimento da nupcialidade, e assistimos, por exemplo, se olharmos para a China, para a política do filho único, aliás, os estudos também demonstram isso, que eles chamam a geração mimada, ou seja, é só um filho, dão todos a atenção. Nós também conseguimos assistir, de alguma maneira, em Portugal, com o declínio da nupcialidade, a alterações simbólicas, não é só isso, mas está também ligado com esta questão da nupcialidade. A diminuição dos casamentos católicos, o aumento das uniões de facto, o aumento dos nascimentos de fora do casamento, como eu disse, o aumento da taxa de atividade feminina, portanto, no trabalho, o aumento das taxas do divórcio, as novas configurações de familiares, aqui a questão da privatização das relações familiares e a afirmação dos valores da igualdade e uma maior democracia também no seio conjugal, aqui de uma forma mais simples a questão da igualdade de género e das políticas de igualdade de género, mas se quisermos, o 25 de Abril trouxe-nos um conjunto de valores que a nova geração, que é a minha, também de uma forma gradual foi introduzindo no seio familiar, e isso traz desafios, nomeadamente a questão da gestão do conflito. Mas ainda ontem, numa outra ação que tivemos, lembrei-me aqui de fazermos uma analogia, que é: se nós tivermos que ter uma atitude radical perante o conflito, eu pergunto porque é que não temos no trabalho. Se eu a cada conflito tenho no trabalho, viro as costas e saio da empresa, praticamente nunca tenho emprego, não é? Portanto, porque é que na família não temos a gestão do conflito, não é? Portanto, o conflito faz parte da sociedade em toda a nossa vida, nas relações individuais, na relação da família, no trabalho, e, portanto, não é nenhum papão, ao contrário do que ao longo destas décadas sempre esteve na doutrina e na jurisprudência em Portugal. Ora, há estas transformações sociais, umas umas nos anos 90, outras ficaram mais visíveis a seguir, portanto, no início deste século, e começou a aparecer um conjunto de atores sociais. As mudanças em 1995 são interessantes no sentido em que pessoas como a Maria Saldanha, a Dulce Rocha, que hoje, por exemplo, é contra a residência alternada, mas em 1995 foi uma das propositoras exatamente desta proposta, onde estava incluída a residência alternada, portanto, aqui, como eu vos li, das duas casas. A própria Teresa Féria, da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a história, portanto, esses atores sociais que levaram à mudança em 1995 são essencialmente a Maria Saldanha, a Dulce Rocha e a Teresa Féria, da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, e surgiu num encontro da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. E resulta, quer da experiência, principalmente da experiência profissional e do conhecimento que Maria Saldanha tenta adquirir no estrangeiro, e a Dulce Rocha da sua experiência no tribunal, e também a Maria Saldanha no tribunal. Ora, reparem que isto, a partir daqui, o que nós assistimos é a própria Maria Saldanha a incentivar, perante os casos que lhe apareciam, a criação de um movimento de pais e mães. É isso que acaba por acontecer com a criação da Associação Pais para Sempre, onde havia uma relação muito informal. Curiosamente, naquilo que eu investiguei, ou seja, as pessoas com quem eu falei, entrevistei, a questão das mulheres continuava a ser muito importante, ou seja, quem procurava a associação, ao contrário do que se pode supor, não eram tanto os homens, porque continuavam a ser mal vistos, no sentido de que aquele que se preocupava com os filhos era um pouco mal visto, e quem procurava eram as novas companheiras, as mães daqueles pais, e portanto estamos a falar as avós, as tias, as primas, e portanto essa associação, apesar de uma parte significativa ser constituída por homens, quem procurava em termos de utentes, digamos assim, eram as mulheres. As alterações depois, portanto, esse movimento já tinha começado um bocadinho em 1995, mas é afirmado com o trabalho que é feito entre 1995 e 1999, onde há uma colaboração, inclusive,
com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, na altura, mas começa a ganhar uma certa autonomia. Pessoas, se calhar não sei se ainda se lembram, porque neste momento a Associação Paz para Sempre praticamente desapareceu, mas o João Mota era uma das pessoas já na altura que dava visibilidade à associação, não só pela questão de ter sido discriminado enquanto pai, mas também na altura por assumir-se como homossexual e, portanto, uma das razões para não ter a residência da criança, isto foi sentença e depois foi ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e Portugal foi condenado, era exatamente ele ser homossexual. No entanto, eu falo do João Mota, mas há outros protagonistas, digamos assim, como o João Moraes, por exemplo, ou o Rogério Lopes, que fazem um enorme trabalho junto do Parlamento e com a comunicação social, ou seja, isto torna-se uma questão pública, há um envolvimento em termos públicos desta matéria e em 1999 culmina com, digamos, convencer um conjunto de deputados em que o que depois é verificado nos documentos da Assembleia da República e nos relatos que nos são dados, que mais uma vez são as mulheres, neste caso dos partidos, que avançam com esta matéria. Os homens continuam, apesar de muitas dessas iniciativas parecer que são de homens, e se começarmos pela Maria Saldanha, que é mulher, mas a verdade é que todos os anos 90 têm um peso bastante grande, não só dos movimentos femininos, nomeadamente a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, mas também na prática, no Parlamento, as mulheres dos partidos, como nos foi referido, têm um papel fundamental para que o regime-regra passe a ser o exercício comum do poder paternal, desde que os progenitores estejam de acordo. Isso foi o que aconteceu. A seguir aí temos um outro marco, que é a Associação Paz para Sempre realiza uma petição com um conjunto de matérias, nomeadamente onde falava o maior tempo com as crianças, não falava em residência alternada, falava da mediação familiar e desta questão dos tempos, e foi apresentada em 2001, mas só discutida em 2004. Portanto, também demonstra o interesse do Parlamento sobre estas matérias. Em 2004 é apresentada, tem grandes críticas por parte de quase todos os partidos, já que se começa a introduzir a questão da violência doméstica, nomeadamente a Odete Santos, por exemplo, na altura colocava isso, e a seguir a questão da violência doméstica para rejeitar as propostas que estavam em cima da mesa. A seguir a isso, o que se assiste é passarmos um bocadinho deste movimento social de pais e mães e alguns protagonistas, alguns autores ligados à área da justiça para uma luta político-partidária. Há depois uma série de peripécias, quem tiver interesse pode ler no livro, de competição entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, nomeadamente mais centrado na questão do divórcio, porque na altura, se bem se lembram, o divórcio ainda tinha culpa, portanto, para se divorciar, não é o divórcio que tinha culpa, para se divorciar a questão da culpa ainda lá estava, e portanto, muito centrado na questão do divórcio, veio o que nós hoje chamamos o exercício das responsabilidades parentais a reboque, ou seja, não foi uma alteração centrada no exercício das responsabilidades parentais, mas na questão do divórcio. E houve, nessa altura, uma guerra parlamentar entre o Bloco de Esquerda para ver quem é que apresentava mais depressa as propostas. É curioso que a primeira proposta foi do Bloco de Esquerda e é baseado num livro de 1996 da doutora Anália Torres. Reparem que, mais uma vez, esta questão não, em termos de instituições, vai-se buscar, neste caso, uma investigadora, mas vai-se buscar à academia uma fundamentação para tentar-se fazer uma alteração legislativa, e é a academia, neste caso, que acaba por dar uma outra visão sobre o que é a realidade. Porque as discussões que foram tidas em 1995 e 99 não tinham esse apoio. Por exemplo, já em 99 já existia o livro da Anália Torres, mas ninguém pegou no livro. Pronto, falta saber, assim, alguém deve ter lido em 2005, por volta disso, salvo erro, alguém deve ter lido o livro da Anália Torres, e
no Bloco de Esquerda e achou, não, agora vamos utilizar isto para justificar as mudanças relativamente à questão do divórcio. Claro que a questão do divórcio também tem as razões ideológicas e, portanto, esta fundamentação que foram buscar, apesar de ser 1996, era para fundamentar a parte ideológica que tinham. Entretanto, o Partido Socialista tinha uma agenda, como vocês sabem, de alteração num conjunto de matérias na área da família, por exemplo, os casamentos homossexuais, esta questão da união de facto, etc. Portanto, isto enquadrou-se nessa política de transformação desse governo. Em 2008 convidou o Partido Socialista, em 2008 não, antes, o Partido Socialista convidou a doutora Anália Torres e o doutor Guilherme de Oliveira e daquilo que me foi dado, portanto, aquilo de quem entrevistei, o Partido Socialista deu total liberdade a estes dois atores para fazerem uma proposta. Quem se lembra dessa altura, essa proposta foi depois muito criticada, principalmente para alguns setores. Se lembra o Cavaco Silva, o presidente Cavaco Silva opôs-se à lei. Dos movimentos, por exemplo, de mulheres, só a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas foi contra. Todos os outros, a UMAR e outras associações, o MDM e outras associações feministas foram a favor, mas esta discussão houve uma discussão que não foi consensual mesmo na questão do divórcio. E falando aqui de uma questão da violência doméstica, devo referir um pormenor que tem a ver com a alteração feita o ano passado, em 2017, e que de facto nós, como associação, mostramos contra, exatamente por percebermos a história que aconteceu em 2008. Em 2008 estava lá, no exercício das responsabilidades parentais, o exercício comum das responsabilidades parentais, que só aconteciam se não houvesse situações de violência doméstica. Estava lá escrito especificamente violência doméstica. E, curiosamente, foi um deputado do Partido Socialista que disse, não ponham violência doméstica, porque se meterem violência doméstica vai afunilar todas as situações que existem. Ou seja, os juízes, e isto foi o que foi discutido, portanto não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor, os juízes só vão olhar para a violência doméstica. E foi graças a este deputado do Partido Socialista que foi retirado e passou-se a constar o que está hoje, que é tudo o que for contrário ao interesse da criança. Ou seja, aqui temos toda uma série de situações. Ora, a tal alteração que foi introduzida em 2017, com a questão da suspensão da impossibilidade de fazer-se audição técnica especializada ou mediação familiar, com uma coisa que não foi aquilo que foi anunciado, ou seja, que fala em medida de coação, e o que foi anunciado era quando houvesse medida de afastamento. E, no entanto, estou a dizer isto com convicção, porque eu próprio chamei a atenção da deputada Elsa Paes e ela disse, não é quando haja termo de identidade e residência, é quando há uma situação grave e haja um afastamento. Mas o que ficou na lei foi medida de coação. Ora, uma medida de coação pode ser um termo de identidade e residência. Portanto, reparem que andamos um bocadinho para trás. E isto aqui é um à parte, mas temos que, de facto, referir, perceber também a história. E em 2008, houve um deputado do PS que pensou nisto e disse, por acaso ainda não sei, mas isso dará para uma outra, para continuar a investigação, mas o facto de nós englobarmos todas as situações de maus tratos, não só de violência doméstica, associados à criança ou ao outro, permite-nos proteger muito mais a criança. Ao contrário, se vamos afunilar, o que é que vai acontecer? Os senhores advogados vão dizer assim, portanto, está aqui escrito violência doméstica, impede a audição técnica especializada, então arranja aí uma situação de violência doméstica. E é isso que vai acontecer, e já está a acontecer, é afunilar. E, portanto, estas questões de alteração da lei não são tão... estes pormenores não são tão inocentes quanto isso. Ora, voltando atrás, então em 2008 há esta alteração significativa do exercício das responsabilidades, passa a haver o exercício comum das responsabilidades parentais como regime-regra, a reboque do divórcio, da discussão que houve do divórcio, e esta alteração é já feita no âmbito do Parlamento, dos partidos políticos, digamos que o Estado que chama a si esta iniciativa. Portanto,
Portanto, ao contrário dos anos 90, em que, de facto, parte da sociedade civil, por uma questão de necessidade, mesmo com atores ligados à área da justiça, mas o que depois acontece a partir de 2008 é um agravamento de quem é que marca a agenda, ou seja, cada vez mais as orientações vindas da União Europeia, também resultado, e essa é uma hipótese que eu coloco, eventualmente de uma maior integração de Portugal na União Europeia, há uma espécie de seguidismo sobre o que é que deve ser as alterações legislativas. Aliás, a agenda da criança, se bem se lembram, a famosa agenda da criança vem das orientações de diretivas da União Europeia e fizeram com que houvesse alteração em 2015, nomeadamente nas questões da audição da criança, da participação da criança no sistema, nas matérias que lhe dizem respeito. Uma série de alterações não vêm de uma exigência da sociedade civil, não há atores, nós próprios como associação, que nesta altura, a seguir a 2008, já nos constituímos como um dos atores principais da sociedade civil quanto às mudanças legislativas, já vamos a reboque daquilo que é o que é proposto pelo Governo ou pela Assembleia da República, e estes fazem-no pelas orientações que são feitas pela União Europeia. O que nos levanta aqui uma série de questões ou seja, perguntamos se efetivamente nós temos a consciência de que são estas as questões que são prementes, porque temos que cumprir a audição da criança, mas depois esquecemos de que, se calhar, como falava aqui o Dr. Luís Silva, a questão da coordenação interdisciplinária, a criação de equipas. Por exemplo, eu estava a ouvir falar mas eu conheço países onde o juiz se senta com todas as partes, com todos os elementos do processo, com todas as pessoas do processo, e decide uma mesa como se fosse uma CPCJ, por exemplo, não é? Diz muito mal do modelo das CPCJs, mas CPCJs sentam-se todos numa mesa e expõem o caso, e os outros elementos que não estão tão por dentro tentam dar o seu contributo. Ora, isto para levantar esta questão, até que ponto nós, enquanto sociedade civil, não estamos aliados destas iniciativas legislativas. Nós próprios neste momento, estamos a tentar contrapor esta hegemonia do que vem da União Europeia e um mimetismo em termos de produção legislativa, e queremos avançar aliás, temos a petição para que seja discutida a presunção jurídica da residência alternada e, consequentemente, que os partidos políticos no Parlamento tenham a noção que isto é uma realidade social e que é uma exigência no sentido da defesa dos direitos das crianças. Mas este contexto que vos contei, esta história que vos contei, para nós chegarmos a este ponto, ou seja, o que é que nós podemos fazer? E temos, se calhar, refletir qual é o nosso papel, ou seja, estamos muitas vezes centrados em executar e estamos pouco centrados em fazer propostas no local certo. E no local certo é o Parlamento ou a influenciar o Governo. Sendo que o Governo é sempre mais difícil. Para influenciar o Governo temos que influenciar os programas, primeiro os programas partidários, ou seja, nos congressos, e depois os programas eleitorais. Sendo que no Parlamento, por exemplo, como nós temos hoje, permite-nos fazer algumas coisas porque eles não há a maioria de ninguém, e permite-nos fazer eventualmente algumas alterações que não estão previstas pelos próprios partidos. No momento em que qualquer um deles tiver a maioria absoluta, como vocês se repararem ao longo da história, eles fazem aquilo que eles querem, neste caso, convém ter havido uma discussão no próprio partido. E geralmente há essa discussão dentro do próprio partido. Quando não há, é o que acontece, basta ler os debates sobre estas matérias, mesmo em 95 e 99, e depois da petição a petição da Paz para Sempre, era a posição do grupo parlamentar. Portanto, eles discutiam entre eles, nem era o partido, não eram as bases que discutiam esta matéria, era o grupo parlamentar que discutia e, portanto, apresentava ali uma posição. Portanto, o que chegamos a 2018, e nós, enquanto associação, o que estamos a fazer é tentar contrariar, de facto, este mimetismo
que vem da União Europeia e colocar o ênfase numa questão que para nós é fundamental, que é a residência alternada permite diminuir o conflito à partida, a residência alternada tem benefícios à partida, de acordo com os estudos que existem e pelas próprias, em termos empíricos, dos dados que existem, à partida é melhor para a criança. Existe um conjunto de indicadores que nos permite apontar que alterar a lei, como aconteceu noutros países, permite alterar práticas, por exemplo, do próprio sistema judicial. Se olharmos, por exemplo, para o que aconteceu na Suécia, pegando na Suécia, porque, como de facto veio cá a investigadora o ano passado, em 1989 eles fizeram uma alteração no sentido da residência alternada, mas acompanharam com uma coisa que eu anteontem vi e fiquei agradado, que a própria deputada Elsa Paes quer como prioridade neste momento a questão das licenças parentais serem igualitárias, que é uma coisa que nos países nórdicos fizeram há décadas e de facto acompanharam estas questões da coparentalidade com as questões da licença de parentalidade, entre outros apoios sociais à questão da coparentalidade, porque também os estudos demonstram que quando mais existe o envolvimento do pai no início, quando a criança é bebê, maior é o seu envolvimento ao longo da vida, que esse é um outro conceito que tem que ser introduzido, aliás está no livro, que é o conceito de envolvimento parental. E mais do que falar na residência alternada é esta questão do envolvimento parental, que tem uma série de dimensões além das dimensões que nós estamos habituados, que é achar que, eu chamo-lhe a parentalidade funcional, que é o dar banho, a comida e levar à escola, é ser pai ou ser mãe. Portanto, é muito mais do que isso, tem uma série de dimensões e mesmo em termos conceptuais isso está desenvolvido por alguns autores. Mas pronto, isto para terminar, com esta ideia, eu tentei dar aqui um resumo histórico do que é que aconteceu em termos de alterações legislativas. Gostava muito de se calhar ficar para o debate, falar num conjunto aqui de pormenores, mas eu acho que esta discussão não é tida. Nós às vezes falamos em residência alternada e as pessoas pensam, isto agora está na moda. Não está na moda. Há uma lógica para isto. Há alterações sociais e económicas que levam a isto. Aliás, esqueci-me de uma das alterações importantes, é a questão da dupla jornada, ou seja, hoje pai e mãe, ou homem e mulher, trabalham, que tem a ver com as questões da exigência do capitalismo na sociedade em que vivemos hoje. Essa questão é também importante. Portanto, há um conjunto de alterações sociais e económicas, isso leva a alterações também na forma como há os rearranjos familiares, e a residência alternada na sociedade em que vivemos hoje, daqui a 50 anos pode ser outra coisa, é uma coisa que faz totalmente sentido, não só para as crianças, mas também para os próprios progenitores, no sentido em que se um pai e uma mãe trabalham, se dedicam muito tempo à criança, e mais se tiverem duas ou três crianças, a sua vida fica muito limitada. E, por exemplo, aquela questão que nós falamos da igualdade no trabalho, que para nós é fundamental falar antes da igualdade no trabalho, na igualdade parental, ou seja, trazer mais homens para o exercício das responsabilidades parentais, mas se quisermos um maior envolvimento parental e também nas tarefas domésticas, aí nós conseguimos, inevitavelmente, uma maior igualdade no trabalho. Portanto, há uma lógica. Estas alterações foram muito poucas, de facto, 95, 99, 2008 e 2015, não alteraram na essência a questão da residência e do envolvimento parental. Há pequenas mudanças, mas se calhar nós, como sociedade civil, temos que propor, neste caso ao Parlamento, darmos um salto maior para fazermos as mudanças que são necessárias. Obrigado. Obrigado.